início ao nosso pós-jogo. O volante Luiz Oyama, autor do gol de empate do Novo Horizontino hoje contra o Criciúma, está aqui atendendo as rádios ao vivo. Luiz Oyama, boa noite, Leandro, Rádio Amizade FM. Primeiro, parabéns pelo gol. Uma partida bastante difícil, onde o Grêmio Novo Horizontino pega um Criciúma com as linhas bastante recuadas, vindo aqui praticamente para segurar, jogando na base do contra-ataque, mas o Grêmio conseguiu sofrer o gol, né, no final praticamente do primeiro tempo, mas aí, após a expulsão, teve 100% praticamente de pressão, conseguiu o empate e é importante somar pontos para essa sequência do Campeonato Brasileiro. Parabéns aí pelo gol. Boa noite. Eu acho que eles também tiveram méritos, né? Eles conseguiram se defender bem. Acho que a gente teve bastante volume de jogo, criamos bastante oportunidade. O goleiro deles também estava num dia feliz. Eu acho que é um pouquinho de capricho ali. A gente está criando, então é caprichar um pouquinho nessa última bola para a gente definir melhor e vencer dentro de casa. Oyama, boa noite. Rádio Esperança FM, Zé Geraldo. Parabéns pelo gol, né? Uma jogada importante do Novo Horizontino. E o time teve dificuldades no jogo de hoje, principalmente na segunda etapa, pressionou bastante, mas não conseguia, às vezes, oferecer um risco ao time do Criciúma. E você achou o caminho, é uma batida de fora da área. Você acha que o Novo Horizontino poderia ter forçado um pouco mais esses chutes diante dessa dificuldade de tantas bolas alçadas na área que muitas vezes acabava não dando certo? Eu acho que a gente tentou, né? Muitas vezes, como eles estavam com duas linhas ali em frente da área, a bola acabava rebatendo no jogador deles. A gente tentou o chute de fora da área, tentamos bola alçada, mas é o que eu te falei, eles também têm méritos, defenderam bem, então o mais difícil é o que a gente vem fazendo, que é dar volume de jogo, criar oportunidade, e é só caprichar mesmo nessa última bola. Oi, Amar, queria que você falasse do seu gol, porque a gente viu você homenageando ali, imagino que vem alguma novidade chegando por aí, né? Queria que você falasse sobre isso. E da importância de jogadores como você, que são jogadores mais defensivos, mas que chegam ao ataque também, arriscar um chute de fora da área, né? Que você acabou sendo feliz ali e por você, pela sua atitude de chutar, né? De arriscar, vocês conseguiram empatar o jogo. Como é que foi aquele lance também? Fala um pouquinho dessa comemoração. Boa noite. Essa comemoração eu estava devendo, né? Meu primeiro filho, eu consegui fazer um gol quando eu estava no Goiás ainda. E pude homenagear meu primeiro filho, né? Luiz Gabriel. E agora eu estava em dívida com ele. Minha esposa também estava me cobrando bastante. E como já está no final da gravidez, tinha que fazer logo esse gol. E saiu hoje, eu fui feliz. Em relação ao chute fora da área, a gente vem treinando bastante. Eu, o Jean, o Marlon, todos os volantes ali, o Fábio. Então, isso não cai do céu, né? A gente treina bastante, então é fruto de trabalho e merecimento. Só para finalizar, o próximo Luiz, fala o nome dele. Luiz Augusto, né? Homenagem para o meu pai e para o meu sogro. Meu pai é Luiz e meu sogro é Augusto. E eu acho que vai ser isso, né? O primeiro eu mudei, era para ser só Gabriel. Aí eu coloquei um Luiz antes. Aí vamos ver, né? O coração pediu ali na hora, pediu um Luiz e coloquei. Mas eu acho que está definido, vai ser Luiz Augusto. Vamos dar sequência, então, ao nosso pós-jogo. O técnico Humberto Loser aqui para atender as rádios ao vivo. Leandro. Maravilha, Humberto, né? Boa noite. Leandro, Rádio Amizade FM. Um empate que soma um ponto importantíssimo nessa sequência do Campeonato Brasileiro. O Grêmio Novo Horizontino com mais de 77% de posse de bola, as linhas bastante recuadas da equipe do Criciúma, mas o Grêmio conseguiu criar, conseguiu tentar, fez o gol de empate, mas a vitória não veio. É comemorar esse ponto para essa sequência desse Brasileirão, que é de fato bastante pesado, né? Jogos aí um em cima do outro, enfim. Mas foi um resultado de igual para igual, onde o Criciúma também soube aproveitar as oportunidades, o goleiro também tendo uma noite feliz e evitando que poderia ser uma derrota, porque isso é uma vitória para o Grêmio. Boa noite a todos. É óbvio que não era o resultado que desejávamos, e até trabalhamos para poder construir um resultado de vitória, mas como você bem frisou, o goleiro, numa noite inspirada, fez belas defesas,
Infelizmente, num desajuste nosso ali, numa desatenção, acabamos ofertando ao adversário a possibilidade de fazer o gol. Saímos atrás do placar, mas a equipe não desorganizou, a equipe continuou centrada no jogo, fomos buscar o primeiro gol de empate. No primeiro tempo a gente teve oportunidades, mas a gente não conseguiu. Depois ficamos com um homem a mais, construímos, entramos bastante no último terço do adversário. Nos faltou um pouco ali de atacar um pouco mais a profundidade, escolher melhor a decisão, principalmente para não ficar somente fazendo um tipo de cruzamento. A gente precisava variar as nossas jogadas de flancos de campo, né, de beirada de campo. Já sabíamos que o adversário tinha uma defesa bem postada, que é forte nesse jogo aéreo, então nos faltou ali um pouco mais de arremate de média, um jogo mais de infiltração para ter uma virada de pé. Mas a gente sabe, a ansiedade vai vindo. Parabenizei o grupo, não faltou entrega, não faltou dedicação, eles lutaram até o fim pelo resultado de vitória e esbarramos em algumas questões que a gente às vezes não controla. Então, às vezes uma decisão, uma assertividade num passe ou na finalização, e quando assim acertamos, teve o goleiro, né, que está ali para isso também. Então foi brilhante, fez belas intervenções e fez com que o resultado fosse somente de empate. Agora é voltar as nossas atenções para o jogo do Atlético, espaço curtíssimo, recuperar esses atletas que vão para mais uma grande batalha aí no próximo desafio que teremos. Então é recuperar os atletas e lamentar, sim, 2 pontos que gostaríamos de ter, até por aquilo que nós construímos, mas aquele ditado, quando você não conseguir vencer, nós precisamos somar, porque o campeonato é de regularidade e a gente precisa se fortalecer cada vez mais para nos tornarmos uma equipe cada vez melhor. Boa noite, Loser. Zé Geraldo, Rádio Esperança FM. Falou muito bem já do jogo, né? Explicou muito bem o que aconteceu. A respeito agora do que pode vir pela frente. Você tem aí a suspeita de uma contusão do Renato Palme, principalmente num time que joga com 3 zagueiros, você precisa de 3, e agora faltam algumas opções, porque o César Martins está no departamento médico. O que fazer nesse momento? Uma mudura de plano, mudar talvez esse esquema para jogar com 2 zagueiros, ou subir mais alguém da base, ou não sei, talvez se a diretoria trabalha, mas no momento não dá para colocar ninguém em termos de contratação. O que fazer nesse momento agora? Olha, são opções que a gente tem, né, de jogar com linha de 4, a equipe está bem postada com a linha de 5, mas também a gente vem treinando bastante essa outra variação. Então, é claro que é tudo muito precoce, prematuro, claro que o tempo ele é curtíssimo, mas muito mais importante de jogar com linha de 5 ou jogar com linha de 4 a gente ter um olhar, né, para o Renato, um excelente profissional, pedir a Deus para que não seja nada de mais grave. Então, um atleta muito comprometido, muito engajado, é uma liderança nossa, e é algo que eu lamento no futebol, é justamente isso, quando a gente vê o atleta indo para o departamento médico, que ali não é um lugar que eles gostam de ficar. Então a gente lamenta bastante, torcer por ele, torcer também pelo Jean, que saiu ali com queixa no ombro, mas o Renato na questão do joelho, eu não conversei muito com os médicos ainda, mas conversando com o atleta, ele está bem chateado, bem triste, não poderia ser diferente. Então é orar e pedir a Deus que não seja nada de mais grave, e caso aconteça o pior, que ele possa se recuperar o quanto antes. E ele pode ter certeza que todos nós aqui estaremos dando força e sendo um suporte para que ele possa recuperar o mais rápido possível e poder estar conosco para nos ajudar nessa caminhada. Loser Rodrigo Carraro, da TV Tem. Queria ouvir você ainda sobre o jogo. Natural, quando uma equipe está vencendo o placar, como o caso do Criciúma, e tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo, é natural que ela vai se fechar para tentar segurar o resultado, tendo, né, mais de 1 hora ali pela frente para jogar ainda contra um adversário com um jogador a mais. E a gente viu a partir dali o Novo Horizontino indo para cima, você fez alterações, o Palme saiu, por exemplo, e entrou um atacante, né, e a equipe foi com tudo para cima. Mas a gente viu, pelo menos assim, na nossa observação, 2 jogadas principais. Chutes de fora da área, um deles sendo feliz com o gol do Oyama, e cruzamentos. Diante de um adversário que naturalmente se fecharia para segurar o resultado tendo um jogador a menos, faltou talvez alguma jogada mais trabalhada pelo meio, o time acabou insistindo muito em cruzamentos e em chutes de fora da área, por isso
não conseguiu virar o jogo no segundo tempo. E já aproveitando também, você falasse do jogo do Atlético já na quinta-feira, que é um dos jogos certamente um dos mais difíceis, o Atlético líder hoje da Série B. Vamos lá. Uma das possibilidades justamente era esse jogo de lado, né, de corredor. Então a gente tinha a ideia de ter esse jogo de amplitude mesmo, para que a gente pudesse pegar um atleta sempre em condição de enfrentamento ou de um passe para uma infiltração. O que nós comentamos foi justamente que a gente utilizou somente um tipo de cruzamento, né? Então a gente poderia ter variado um pouco mais, uma bola mais rápida atravessada, uma bola de virada de pé, uma bola até mesmo um pouco mais de retorno, porque a frente da área ele estava abaixando muito, que estava dando para a gente ter essa possibilidade de arremate. E quando você usa desse expediente, principalmente no final do jogo, que nós ofertamos 2 contra-ataques para o adversário, você precisa povoar o rebote também, que aí te aumenta a possibilidade de você pegar a segunda bola numa retirada do adversário e te permite você pegar essa bola com o adversário não tão ajustado. Então, te dá a possibilidade de uma finalização de média, como foi o caso do Oyama, ou de uma nova circulação, de uma outra combinação para tentar um arremate. Então, é lógico que o tempo vai passando, a ansiedade vai aumentando, a lucidez do atleta também, ela vai ficando um pouco mais obscura ali, a clareza de entendimento de jogo, de tomada de decisões. Mas a equipe lutou, tentou. Uma das possibilidades quando você enfrenta adversário dessa forma é esse jogo pelo lado, infiltração e área, mas variando essas possibilidades. A outra, o chute de média, que nós conseguimos. E a terceira é com enfrentamento, com drible. Formiga foi feliz, aí você desarruma um pouco mais o sistema, obriga que tenha uma cobertura, a partir dessa cobertura você tem uma conexão mais limpa e uma possibilidade maior de pegar o adversário desajustado, desarrumado. Então, nós tentamos de todas as formas, colocamos atacantes, colocamos meio-campista, mudamos uma maneira um pouco mais de ajuste, para a gente ter uma construção mais limpa de fora, empurramos o adversário para trás, que era o que tínhamos que fazer. Mas, infelizmente, quando a gente conseguiu ser assertivo nas escolhas, na tomada de decisão e fazer as movimentações que era preciso para aquele momento da partida, nós esbarramos nas boas defesas do goleiro. Então, olhar para frente. É claro que iremos fazer ajuste, mesmo se a gente tivesse vencido essa partida, a gente ia procurar algo para ajustar e melhorar, para que, de fato, a gente possa crescer gradativamente, rodada a rodada, treino após treino. Esse está sendo o nosso desafio. Infelizmente, a gente não está tendo muito tempo para trabalhar. Haja vista agora, está terminando o jogo esse horário, amanhã é recuperar os atletas, quarta já é o pré-jogo, mais recuperar, trabalhar em sessões de vídeos, orientações e já preparar para esse grande desafio que teremos pela frente. Como você bem frisou, o Atlético líder da competição, uma equipe que caiu da Série A para B, mas a gente sabe da estrutura, da história do Atlético, a gente sabe do poderio de investimento desse elenco, mas a gente vai respeitar como todos os outros adversários que iremos enfrentar, e nós vamos nos preparar muito bem para poder fazer um grande jogo, porque a gente sabe que quando a gente performa bem, quando a gente faz o grande jogo, a gente já se aproxima do nosso objetivo, que é vencer. Berto aqui, Kleberson, Rádio Amizade FM. Eu não gostei do resultado, você também não, tenho certeza, mas uma coisa eu gostei do jogo, que você não retraiu o time nas substituições, colocou o time para frente. Eu acho que é importante isso, o técnico realmente tem que fazer isso, tem que buscar principalmente o jogo em casa, tem que somar pontos e buscar vitória, e você fez isso. E complementando, né, do colega aqui que falou do Atlético Paranaense, em seguida tem o Corinthians já pela Copa do Brasil, quer dizer, só pedreira. Verdade, isso aí também, esse tipo de jogos, né, vão te dando mais casca também, é importante para o processo de crescimento, de evolução, nesses desafios, nesses jogos mais complicados que você cresce, você vai criando identidade, e esse é o nosso desafio, por isso que nós estamos trabalhando diariamente aqui, mesmo com essa escassez de tempo de preparação, mas aqui a gente não vai colocar muleta, a gente vai buscar soluções, e esse é o nosso papel, de buscar soluções, buscar alternativas, nesse calendário tão ajustado, tão apertado. Então a gente vai ter esse jogo do Atlético na sequência, e na quarta que vem nós já temos o Corinthians pela Copa do Brasil, mas a gente vai vivenciar com toda e canalizar nossas energias para esse desafio que teremos contra o Atlético, para que a gente possa voltar a vencer dentro de casa. Lógico que hoje o resultado nos deixa um sentimento de amargor, mas como eu falei, a entrega, a dedicação desses atletas, falei isso lá, é motivo de orgulho, a gente se sente
orgulhoso de fazer parte dessa família Novo Horizontino. Então, lá eles tiveram uma entrega, se superaram, em momento algum, mesmo jogando com um a menos, nós tivemos possibilidade de sair de lá com o placar de vitória, e esse grupo lutou até o final. E hoje, mais uma vez, demonstrou interesse pela vitória do início ao fim. Claro que a gente lamenta o resultado final, mas eu tenho certeza que o torcedor que aqui veio, ele lamenta o resultado, mas ele viu a entrega, a dedicação desse grupo. Então, isso é inegociável para nós. Essa entrega, essa dedicação, essa luta pelo resultado de vitória. Então, esse tem que ser o espírito daqui até o final. E eu tenho certeza que teremos. E agora é fazer os pequenos ajustes para que a gente possa traduzir em gols essa superioridade, esse volume ofensivo que a gente tem tido em relação aos nossos adversários. Lógico, tirando o caso do Curitiba, que acabamos jogando com a menos, para que a gente possa ter um resultado melhor, ser mais assertivo nas nossas finalizações. Mas o mais importante, a gente está construindo, a gente está criando, e eu tenho certeza, pela dedicação, pela entrega, o engajamento desse grupo, a tendência é que as coisas comecem a fluir favoravelmente para nós, os resultados vêm como consequência do trabalho desenvolvido por eles, e a tendência é que a gente cresça também na tabela de classificação. Professor João Celário teve tempo, eu tive o jogo passado aqui, e o senhor falou para o time jogar com a cara do senhor, fazendo os ajustes, o senhor trouxe até o corpo técnico. O senhor está conversando com a diretoria sobre reforços? O senhor vê que o time precisa de alguma peça ou outra, entendeu? Já que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, e a gente sabe que a Copa do Brasil também está aí. A gente conversa diariamente, né? Então, com o presidente, a gente conversa com o Michel, então, com os investidores. Então, aqui a gente tem trabalhado bastante. Então, todo mundo atento ao mercado. A gente sabe da questão da janela, do impedimento do regulamento. Alguns atletas podem ser contratados, outros não, mas a gente está atento sim. A gente chega nesse grupo, um grupo qualificado, bem homogêneo, tem brigas em todas as posições ali por titularidade. Como eu falei, é um grupo que é vencedor, é um grupo que quer conquistar. A gente tem trabalhado bastante. É claro que nenhuma equipe ela fecha, né, o seu ciclo ali de contratações. É claro que, havendo uma possibilidade, uma oportunidade de negócio, e que essa oportunidade venha trazer qualidade, venha agregar valores, não somente técnico, mas valores, porque essa casa aqui preza por isso também. O atleta que vir para o Novo Horizontino, além da qualidade, da capacidade técnica, tem que ter outros valores também que são inegociáveis aqui, como caráter, como homem. Então é isso que a gente busca. Eu tenho certeza, a gente tem olhado bastante para dentro, tem muitos atletas aqui que têm potencial demais para crescimento, para evolução, e esse está sendo o nosso desafio, atacar para que eles possam readquirir suas melhores condições, porque a gente conhece cada atleta aqui. Eu tenho certeza que esse grupo tem potencial de crescimento, e é nisso que nós vamos atacar, para que eles possam desenvolver no dia a dia, no nosso trabalho diário, entrega total, para que eles possam crescer em todas as vertentes que o jogo necessita, para que a gente se torne assim uma equipe cada vez melhor. Primeiro, olhar para dentro. A gente está feliz com aquilo que a gente tem. E é claro que a gente está atento ao mercado para que a gente possa ainda mais qualificar esse elenco que nós temos, para que a gente possa lutar até o fim em busca do nosso sonho, que é o acesso à Série A.